Muito boa noite, amados irmãos e irmãs. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Amém? Vamos continuar esse nosso culto de louvor, adoração a Deus, por meio da palavra dEle. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 9. Meditaremos do versículo 1 ao versículo de número 19. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículos de 1 a 19. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Senhor, nós mais uma vez nos colocamos na tua presença em oração, pedindo que por meio do teu Santo Espírito
o Senhor fale conosco nesta noite, ó Pai. Que o Senhor possa trazer a Tua palavra ao nosso entendimento. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para o capítulo 9 do livro do Atos dos Apóstolos, nós, de fato, ficamos impressionados com esta história bonita e que depois vai gerar muitos frutos, que é a conversão do apóstolo Paulo, até então chamado de Saulo. Mas muitas vezes nos esquecemos que o 9 vem depois do 8. Numa ordem natural dos números, depois do 8 vem o 9. E aqui, em especial, no livro de Atos, onde está contando o avanço da história da igreja, entender o capítulo 9, também para entendermos o capítulo 9, é muito importante olharmos para o contexto do capítulo de número 8. O capítulo de número 8 termina assim: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. O contexto em que ocorre a conversão de Saulo é este contexto de perseguição da igreja primitiva, e é também um contexto de expansão da igreja primitiva. Existe uma frase que alguns estudiosos de missiologia dizem que é o paradoxo missionário entre Atos 1:8 e 8:1. Havia uma promessa lá em 1:8 de que eles deveriam ficar congregados em Jerusalém e receber do Espírito Santo, para que eles fossem testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Quando isto acontece no capítulo 2 de Atos, então a igreja se anima e, movida pelo Espírito Santo, os crentes iniciais começam a pregar o Evangelho, Pedro e outros discípulos, e a comunidade como um todo começa a pregar, e milhares de pessoas começam a aderir, então, a esse movimento religioso, dentro da cultura judaica, porque era assim que era vista a igreja primitiva, pelas autoridades da época, e então começa a incomodar os judeus, começa a gerar esse movimento contrário à expansão do Evangelho. E aqui no final do capítulo 7, já tem o apedrejamento de Estevão, a morte dele, o primeiro mártir da igreja, e no início então do capítulo 8, Deus permite, e estes irmãos iniciais da igreja primitiva em Jerusalém, por conta da perseguição, eles começam a ser esparramados para Judeia e Samaria, como diz aqui o texto, e depois alcançariam outros lugares. É neste contexto, e fazendo parte da promoção desta perseguição, que está Saulo. Saulo era um fariseu, era um homem conceituado dentro do judaísmo, com trânsito com as autoridades judaicas, e ele desencadeia uma onda de perseguição, de aprisionamento, de mortes de cristãos, lá em Jerusalém. E isso, é claro, faz com que
também, né, leve a essa situação de movimentação da igreja. E de repente nós chegamos no capítulo de número 9. Chegamos neste momento em que a igreja estava assustada assim com a perseguição. Paulo já era conhecido como um daqueles que capitaneava, né, que comandava essa perseguição. E aí então nós podemos nos situar bem. Por que Ananias fica apreensivo? Né? E por que Deus age de maneira tão sobrenatural? Próximo slide, por gentileza. No versículo de número 4, nós temos o encontro de Jesus com Saulo. Jesus aparece a Saulo, não apenas Saulo. A hipótese mais provável é que o próprio Cristo tenha se revelado a Saulo naquele caminho, e se revelou com toda a sua glória, com toda a sua majestade a Saulo, a ponto de até derrubá-lo de sua montaria, segundo os relatos, que ele caiu por terra. Paulo fica impressionado com a presença de Jesus, e um Jesus que se identifica com a sua igreja. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo estava perseguindo a igreja, o corpo de Cristo. Jesus se compadece desta situação também, a igreja perseguida, e o próprio Cristo se revela a Saulo. O Eugene Peterson, que escreve os comentários da Bíblia, a Mensagem, ele procura fazer esse link entre a perseguição, a expansão do Evangelho e a conversão de Saulo. Por quê? Porque o comentário dele vai exatamente no sentido de que Saulo seria a pessoa mais inacessível, ou uma das mais inacessíveis, para que a igreja estivesse chegando. A igreja temia a presença de Saulo. Saulo simboliza aqui não só a perseguição, os inimigos, mas aquilo que estava como obstáculo, inicialmente pensando, como uma opressão sobre a igreja, como uma dificuldade de se pregar o Evangelho, porque ele alimentava entre os judeus a repulsa à religião nova que estava surgindo, ou a fé, ou a seita, ou qualquer outro nome que os judeus estivessem dando ao povo do caminho, que era o povo cristão. E Eugene Peterson, ele diz assim: olha, a história da conversão de Paulo vem com uma súbita e surpreendente invasão da atividade de Deus numa pessoa, que para nós seria um inimigo, alguém que não contaríamos. O homem de quem esperamos o pior é o homem a respeito de quem disse: eu o escolhi como meu representante pessoal. Este encontro de Jesus com Paulo, ele é emblemático, porque vem fortalecer a ação de Deus na história. Paulo, de perseguidor, ele passa agora a promover também o avanço do reino. E em qual circunstância, meus irmãos e minhas irmãs? Numa circunstância de que para nós humanos isto não seria possível. Sabe o que a conversão de Saulo significa também para mim e para você? Pessoas que, como Saulo, convivem conosco, mas que são avessas ao Evangelho. Pessoas que, como Saulo, às vezes até não sendo avessas, outras, não sendo avessas ao Evangelho, nos perseguem. Pessoas que, como Saulo, não zombam de Deus, o Deus que nós cremos, porque Saulo também tinha suas convicções, como judeu, antes da sua conversão. Saulo significa o impossível,
para nós, mas possível para Deus. Amém? Na nossa história de vida, nós, no nosso contexto familiar, no nosso contexto de estudo, na nossa faculdade, colégio, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, nós temos convivido com os Saulos. Estou errado? Nós temos convivido com Saulos. E o que isso significa para Deus? Para Deus não significa nenhum obstáculo. Para Deus não significa nenhum obstáculo. A ilustração, né? Peguei uma imagem aí que revela a glória de Jesus, que revela o amor de Jesus por aquele homem inimigo da cruz, perseguidor da igreja, coração extremamente duro, talvez furioso em relação àqueles que eram do caminho, só que está ali, o Cristo sendo derramado sobre aquela vida. O que nós tiramos nessa primeira reflexão do encontro, o que eu quero destacar hoje, nesta noite, do encontro de Jesus com Saulo, é que Deus, ao longo dos séculos e dos milênios já, Deus vem avançando com o seu propósito de redenção. Deus vem avançando com o seu propósito de manifestar a sua glória, de ter novos filhos e novos adoradores. Deus vem avançando com o propósito de consolidar também o seu povo aqui na terra. E eu e você, nós temos que nos dispor a esta obra, e mesmo nas circunstâncias difíceis, mesmo diante de pessoas que para nós seria impossível, o nosso papel é orarmos, é intercedermos, é darmos um testemunho, é levarmos estrategicamente a palavra do Senhor, é pedirmos a oportunidade, pedimos que Deus nos oriente, nos guie na oportunidade de falarmos deste amor, do amor de Cristo. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Amém, irmãos? Dando sequência, o que o encontro de Jesus com Paulo também revela? Olha, o capítulo 8, que começa falando da perseguição, mas também dessa diáspora, dessa dispersão da igreja primitiva, é um momento importante da igreja. E Deus promoveu isso também por meio da vida de Saulo. Por quê? Porque se nós olharmos para a bênção que foi dada a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, Deus constituiu Abraão para sair e ser uma bênção para as nações, para que as nações viessem a conhecer a Deus. A bênção que foi dada a Abraão é para que ele abençoasse as nações, e o nome de Deus o tornasse conhecido. O Salmo 67 parafraseia esta bênção, num outro momento da história de Israel, dizendo: eu vos abençoei, para que vocês sejam bênção às nações. Eu vos abençoei, para que vocês sejam bênção às nações. Salmo 96 também recapitula esta história, dizendo que todos os povos devem render louvores a Deus. E aí ele diz: por conta disso, então anunciem às nações o nome do Senhor, para que eles possam render graças
ao nome de Deus. E no livro de Apocalipse, quando fala do fim dos tempos, quando fala do grande encontro com Jesus, no capítulo de número 7, versículos de 9 a 10, diz lá que será entoado um grande coro, com famílias, com pessoas de todos os povos, tribos e nações. No capítulo 9, neste momento de expansão da igreja, o chamado emblemático de Saulo, que é também para toda a comunidade, está lá: meu instrumento escolhido para levar o meu nome, Atos 9,15, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Paulo vai receber depois o título de apóstolos aos gentios. Por quê? Porque ele escreve nas suas cartas de que ele prefere pregar Cristo aonde Cristo não foi anunciado. Ele prefere pregar Cristo aonde o nome dele não foi ainda conhecido. Então, nesse movimento de perseguição e da igreja se expandir, Deus pega alguém e nos dá também uma lição de que Deus está impulsionando esta caminhada da igreja. E Saulo vem então firmar ou reafirmar este compromisso de Deus. Lá de Gênesis 12, começa em Deus, quando ele escolhe Abraão e envia Abraão para ser bênção às nações. Começou em Deus este projeto de expandir a sua igreja, de expandir o seu reino para todos os povos, tribos urbanas, tribos até dentro das nossas cidades, mas tribos distantes, tribos que ainda não foram alcançadas até hoje, em 2019. No Brasil, só a título de exemplo, nós temos 122 povos não alcançados. Povos que não têm a presença constante de pregadores. Nós temos aproximadamente 80, desses 122, 80 povos aproximadamente, que não tem lá fixo alguém pregando o evangelho. Alguém já passou por lá, mas não tem pregando o evangelho. E desses 122, apenas dentro do Brasil, 39 que nunca tiveram contato com pessoas fora ali do povo. Muito menos de alguém pregando o evangelho. No mundo afora, nós temos mais de 3.000 povos não alcançados. E aí, a conversão de Saulo firma este compromisso de 1:8, né? De que quando nós recebêssemos o Espírito Santo, nós seríamos testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria e até os confins da terra. E agora, nós estamos nesse tempo do eu mais um, mas eu mais um tem que começar em Presidente Prudente, mas também tem que ser uma mobilização da igreja, intercedendo para outros que estão longe, para povos, tribos e nações que estão distantes. É um tempo também de mobilização, de promoção do encontro de Jesus com estes não alcançados. É por isso que a gente entende que Deus dá um impulso no capítulo 9. Opa, Paulo, a sua primeira missão é aqui, ó, pregar para os gentios e seus reis. Paulo, em todo o momento, na peregrinação dele, na sua prisão, ele esteve em inúmeros pontos novos de pregação em locais que o evangelho não teve. E falando de reis, ele esteve perante o rei Agripa, que tinha um governo regional, e perante César, em Roma. Ele foi até o limite do que Deus permitiu. E aquilo que
outros cristãos não chegaram, cumpre a nossa geração chegar. Amém, irmãos? Este legado que Deus está construindo, nesta geração, Ele conta comigo e contigo. E aí vamos olhar então o próximo slide, por gentileza. Nós temos um outro encontro neste texto, que é o encontro de Jesus com Ananias. Deus aparece, chama esse discípulo, né? A Bíblia retrata Ananias como um discípulo, e Jesus diz assim para esse discípulo: olha, eu estou precisando de você. Eu estou precisando de você, porque tem um rapaz, tem alguém que eu escolhi, e essa pessoa está orando, porque eu apareci a ela, e você precisa ir lá orar por essa pessoa. Quando Jesus chama Ananias, Ananias diz assim: eis-me aqui, Senhor, muito disposto como discípulo. Mas quando Jesus fala qual era a empreitada, Ananias começa a ponderar com Jesus, a partir do verso 13, né? Narrando: puxa vida, mas o Senhor quer que eu vou até Saulo? Não é aquele que veio aqui para nos prender, para nos matar? Mas Jesus explica a Ananias: olha, eu escolhi Saulo, ele agora é um do caminho. Você vai lá acolhê-lo, você vai lá orar por ele, você vai orar por ele para que ele receba o Espírito Santo, você vai batizá-lo, você vai apresentá-lo aos apóstolos, você vai discipulá-lo, e depois ele cumprirá a sua missão. E o que acontece no texto? E o nome Ananias, olha só que proposital de Deus, né? É derivado do hebraico Hananiah, que significa: o Senhor é misericordioso, demonstra graça. Paulo vai ver em Ananias este Deus misericordioso, este Deus que demonstra graça. Porque Ananias, sabe o que Ananias representa? A igreja estabelecida da época. Ananias representa o Deus misericordioso, o Deus de graça, porque o que nós recebemos, irmãos, nós recebemos pela graça. A graça, tradução do grego, significa favor imerecido. Nós não mereceríamos a salvação. Um dia nós fomos incluídos numa comunidade, e Ananias estava já nessa comunidade, que então recebe uma pessoa até então temida, até então talvez que causasse até muito afastamento. Ananias é este instrumento de Deus para chegar e dizer: irmão Saulo, como se eu estivesse aqui com o Marcos e dissesse: irmão Saulo, você agora é um dos nossos. Deus te abençoe, Deus te use. O texto fala deste acolhimento. O texto fala de Ananias indo até aquele homem que era desprezado e temido e rejeitado pelo povo cristão. Ananias vai pela fé. O texto bíblico, meu irmão, diz aí que, tendo Jesus falado com Ananias, Ananias foi. O texto só fala isso. Então Ananias foi. Ananias foi à casa onde Paulo estava. Ananias foi e disse: você é meu irmão agora. Você é meu irmão. Eu vou orar por você. Você vai ser curado. Eu vou orar. Você vai receber do Espírito Santo, para que se cumpra as promessas do Senhor na sua vida e na nossa igreja de Cristo. Essa é a percepção de Ananias. E provavelmente foi Ananias, versículo 19, na sequência diz que Paulo ficou um tempo com os apóstolos, conhecendo mais da doutrina, conhecendo mais
dos propósitos de Deus, e depois começou a pregar nas sinagogas de Jerusalém, de Damasco, e depois nos arredores, e aí seguiu para as suas viagens missionárias. Mas Ananias foi o homem que demonstrou graça, foi o homem que acolheu Saulo. Às vezes a gente passa, por esse texto da conversão de Saulo, e só olha para o que Deus fez na vida de Saulo. Nós temos que olhar também a igreja estabelecida. Nós somos a igreja estabelecida. Nós que já estamos incluídos numa comunidade. E o Senhor também nos chama nesta noite a atenção para sermos misericordiosos e cheios de graça para com aqueles que Ele quer salvar, para com aqueles que Ele quer trazer de outras tribos, pessoas que não falam como eu, não se vestem como eu, não são talvez da mesma etnia, de outra língua, enfim. O Senhor está salvando, fazendo a obra dEle, e nós somos chamados também a sermos aqueles que acolhem estas pessoas, que nós somos chamados a sermos instrumentos de cura. Saulo foi curado por meio de Ananias. Saulo foi capacitado pelo Espírito Santo por meio de Ananias. Saulo foi introduzido na vida dos apóstolos e discipulado, possivelmente também por Ananias, neste começo. Foi Ananias que pegou na mão de Saulo e levou ele à comunidade e disse: esse aqui agora é nosso irmão. Esse aqui agora não nos persegue mais. Este aqui agora vai caminhar conosco. Então o encontro de Jesus com Ananias, e aí depois, pode passar o próximo slide, acho que é uma imagem, essa imagem, de Ananias orando pela cura de Saulo, Ananias orando pelo Espírito Santo e Ananias batizando Saulo. Pode passar mais um, por gentileza. E aí nós temos o terceiro encontro, que eu já mencionei, que é o encontro de Ananias com Paulo. Pode passar, por favor, mais um slide. Ok. Tudo isso para que se cumpra Gênesis 12, inúmeros outros textos do Antigo Testamento, aquelas passagens de Salmos que eu mencionei, de Apocalipse que também mencionei, mas que também para que se cumpra as próprias palavras de Jesus Cristo, que faz parte do plano que Ele nos comissionou como igreja, ter adoradores, promover a redenção entre pessoas de todos os povos, tribos e nações. Somente quando Deus tiver filhos que o adorem em todos os povos, tribos e nações, é que Cristo voltará. E o livro de Apocalipse é didático, fala de famílias dos povos, tribos e nações. Fala de grupos de pessoas dos povos, tribos e nações. Não significa que todas as pessoas de todos os povos, tribos e nações vão aceitar a Jesus, vão o adorar. Não. O que significa é que o comissionamento que nós temos como igreja é que a gente pregue para todos os povos, tribos e nações. E ali, alguns destes vão se converter. E então, uma parte de cada povo se converterá e renderá louvores e adoração ao nosso Deus. E então virá o fim. Quero ler esta frase, O mandato para discipular os povos
não se refere a alguma atividade ministerial em particular. Antes, discipular todos os povos precisa ser entendido como uma meta global conferida à igreja. Atos 9 revela bem isto, com o chamado de Paulo aos gentios, aos confins da terra. Impulsiona este legado que Deus deixou à igreja primitiva e que hoje também pertence a nós. Próximo slide, por gentileza. Eu e você, nós devemos nos engajar neste mapa aqui. Achei tão bonita essa imagem, além das cores serem vivas, foi feito, né, um mapa mundi no rosto de uma pessoa, e tudo isso é o alvo da nossa missão. Tudo isto. Ainda bem que só estamos no planeta Terra, né? De pensar no universo, né? Nas galáxias e outras galáxias e conjuntos de planetas. Ainda bem que só estamos neste planeta. E eu e você, nós somos chamados para atuarmos como mobilizadores, intercessores, mantenedores e também executores deste plano de evangelização, de alcance mundial. Talvez você tenha uma ênfase, não significa que vamos fazer exaustivamente todos estes papéis. Talvez você tenha uma ênfase, talvez a minha ênfase seja ser mantenedor, talvez a minha ênfase seja ser intercessor, talvez a minha ênfase seja ser mobilizador, talvez a minha ênfase seja evangelizar, pregar, estar fazendo isso aqui como todos podem fazer, mas de repente estar indo a outras localidades, a outras tribos, seja elas urbanas, rurais, sejam em outros continentes, em outros países. O chamado de Deus é para que a gente viva tudo isso. Próximo slide. Porque, irmão, Jesus ainda manifesta sua glória para pessoas de todas as tribos, povos e nações. Jesus quer manifestar a glória dele para aqueles impossíveis nossos. Amém, irmão? Talvez você tenha alguém do seu convívio que lhe parece impossível. Deus quer manifestar a glória dele para esta pessoa. Vamos nos colocar na brecha, vamos nos dispor a sermos instrumento, deixar que Deus nos dê a oportunidade. Saulo era um impossível para a comunidade primitiva, para a comunidade daquela época. Deus revelou a sua glória, a sua majestade, o seu amor. Jesus ainda desenvolve o seu plano de reconciliação do ser humano e da criação. Jesus quer reconciliar todas as coisas. Este é o propósito dele. Ele está disposto, e é ele descreve bem isso, né? Em Mateus 28, de 18 a 20, me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso, vocês podem ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta obra começou em Gênesis. Esta obra, de geração em geração, de século em século e de milênio em milênio, esta obra é promovida por Deus. Amém, irmãos? Nós somos apenas aqueles a quem Deus está dando a oportunidade de participar desta obra de redenção. Nós somos um nada diante da criação, da grandeza, da majestade, da glória, do poder do Senhor. Nós somos apenas aqueles que estão nessa geração. Mas Deus quer contar conosco nesta geração. Nós somos os Ananias a promover
a acolher, a pregar, a levar, a encontrarmos muitos Saulos nas esquinas, na nossa vizinhança, na nossa escola, no nosso trabalho, de outras tribos, povos e nações. Porque Deus está realizando ao longo da história o cumprimento das suas promessas. Nós estamos dentro do cumprimento de promessas do Senhor. Nós estamos dentro da história do Senhor. E Ele quer de nós este compromisso nesta geração. Amém, irmãos?